Olá pessoal, sou Danilo Oliveira. Nós vamos falar agora sobre a continuação da aula anterior, falando aí sobre a indústria cultural e a relação com os meios de comunicação no Brasil. O que acontece, pessoal? A indústria cultural ela vai ser marcada aí como uma coisa difundida a partir de meios de comunicação que permitam isso. Tá? Então o rádio, pessoal, vai ser o primeiro meio aí de ampla difusão da indústria cultural no Brasil. Então, por quê? Porque quando a gente pensa, por exemplo, nos jornais impressos, eles eram muito menos acessíveis, né? Então, a média diária aí, por exemplo, de um jornal como o Estado de São Paulo, no fim dos anos 20 e início dos anos 30, era de 5.000 exemplares, por exemplo, por edição, tá? Então, essa era a média mais ou menos aí, entre 5.000 e 6.000 exemplares. Então, se a gente contar para uma população de milhões de pessoas, é um alcance muito baixo, né? E o rádio vai mudar isso, né? Porque o rádio, o que vai acontecer é que ele vai ter um poder de difusão muito maior de informações do que um jornal impresso, por exemplo. O pessoal, o rádio vai ser o primeiro grande meio de comunicação aí, de difusão aí das informações numa escala maior, né, numa escala mais ampla aí, ao longo do século XX. Essa história, pessoal, começa nas comemorações do dia 7 de setembro de 1922, ainda sob a presidência do Epitácio Pessoa, né? Então, 1922 foi a inauguração do rádio no Brasil. O principal promotor disso, né, dessa difusão, e principalmente nos anos seguintes, vai ser o Edgar Roquette Pinto, né, que vai ser o principal difusor do rádio aí nos primeiros anos no Brasil. Só que a era comercial mesmo, pessoal, vai começar em 1932, né, porque aí vai ser permitida a publicidade no rádio, né. Então, uma faixa ali da programação vai ser de comerciais, né, de empresas, de companhias, então que vão começar a patrocinar o rádio. E aí, dessa forma, a programação vai começar a ficar mais ampla, né, e também vai ter um incentivo maior, que agora vai ser um incentivo financeiro. Acontecer, pessoal, que a programação aí, ao longo das décadas, né, aí ao longo das décadas de 20, 30, 40 e 50, que é chamada aí da época de ouro do rádio, vai começar a concentrar aí várias atrações. Então, futebol vai começar a concentrar a questão das rádios novelas, os jornais, então uma série de programas aí que vai começar a aparecer e que depois, lá na frente, vão ser transferidos para a televisão. Então, pessoal, aí nos anos 50 vem a televisão para o Brasil. Assis Chateaubriand, pessoal, que vai ter muita influência dos americanos para trazer o equipamento para cá, então vai começar aí a televisão no Brasil. A TV Tupi vai ser fundada em 1950, a primeira TV aí do Brasil. Pouco tempo depois vai aparecer a TV Record, né, em 1953. Então a década de 50, pessoal, vai começar a marcar o início da TV no Brasil. Então o que vai acontecer é que aos poucos toda aquela programação do rádio e principalmente os profissionais aí vão sair do rádio e vão começar aos poucos a aparecer na televisão. E aí, pessoal, em 1965 aparece a Rede Globo, né? Liderada aí pelo Roberto Marinho. Contou muito o fato aí de o Roberto Marinho ter apoiado o golpe civil-militar de 1964, né? Ele que já era dono aí do Grupo Globo, né? Que era um grupo que já tinha a Rádio Globo, que já tinha, por exemplo, o jornal O Globo. Então, este grupo, pessoal, foi bastante influente aí no golpe de 64, e aí em 65 eles conseguem a concessão de TV, porque a TV, pessoal, no Brasil é uma concessão pública. Por mais que os equipamentos sejam das empresas, a concessão do sinal de TV é público, né? Ou seja, é do Estado. E aí, pessoal, 2 anos depois vem a Bandeirantes, né? Em 67. A Bandeirantes também, que já tinha ali o seu rádio, né? A sua rádio, e agora vai se tornar TV também. Então, o que acontece, pessoal, nessa época aí? Então, essa transferência, essa programação aí do futebol, da programação aí jornalística, das músicas, né? Os artistas vão começar a ir para a televisão. Isso vai começando a acontecer aí quando a TV começa a se expandir. Então, os anos 60, a TV vai se expandir muito mais do que nos anos 50. Então, vai marcar aí a questão dos militares querendo essa comunicação nacional, né? Em difusão aí pelo país afora. E aí, então, a televisão vai ser o principal meio para isso. Então, pessoal, a TV, por exemplo, vai ser utilizada para a questão aí de mostrar bastante a questão do futebol, né? Fim dos anos 60 e a Copa de 70, né, vai ser um exemplo disso, né? Então, os militares vão utilizar essa imagem do futebol aí para a sua própria propaganda, e também os jornais, né? Porque os jornais eles vão enfatizar principalmente os problemas que aconteciam fora do país e não os problemas que havia dentro do país, né? Porque vai acontecer a censura e, claro, né, que vai se desenvolvendo a questão de cultura de consumo também, né, principalmente no horário nobre da TV. Ali a questão do horário ali das 9 da noite, 10 da noite, onde você vai ter ali o horário do futebol,
horário das novelas. Os comerciais nessa faixa de horário, eles são mais valiosos, né? Então o tempo de TV ali que vai ser exposto é mais valioso, e até porque vai ser muito mais fácil atingir as camadas mais altas, né, com maior poder aquisitivo, com os produtos mais caros sendo veiculados em comerciais. Nos anos 80, pessoal, aí é a fundação de pelo menos mais duas TVs importantes. Então, em 1981, o SBT, liderado pelo Silvio Santos, e em 1983 o Grupo Bloch vai ter a Rede Manchete, né? Então, hoje a Rede Manchete não existe mais, né? Mas o que acontece, pessoal, é que nos anos 80 já essa comunicação nacional por meio da TV já está bem mais difundida ainda, né? Então, isso vai acontecendo. E aí o rádio, pessoal, também vai ganhar um impulso aí com a questão das rádios FM, né? Porque nós temos a diferença entre a rádio AM e a rádio FM. Então, a rádio AM, ela foi mais popular no Brasil até os anos 70, né? Mas já nos anos 70 começa aí as rádios FM a se popularizarem mais. Aí nos anos 80 elas acabam suplantando as rádios AM. Então o que acontece, pessoal, é o seguinte, que a rádio AM era a rádio, né, que tinha modulação por amplitude, né? Então por isso a AM. E a FM vai ser a modulação por frequência. Qual a diferença das duas? A rádio AM tem um alcance maior, só que ela está mais suscetível a ruídos, né, a interferências, enquanto a FM, que é por frequência, ela tem um sinal melhor, mas ela tem um alcance menor do que a rádio AM. Mas o que vai acontecer é que as rádios FM vão acabar tendo mais difusão aí, principalmente até hoje, né, vai ter uma qualidade maior aí na recepção do sinal. E hoje com a internet, as rádios elas também têm mais possibilidade de aumentar a sua qualidade, né? Então, tanto as rádios AM e FM acabam tendo um potencial maior com a internet. Ao longo do século XX, tanto rádio quanto TV contribuíram para formar aí essa difusão da indústria cultural no Brasil. Então, por exemplo, a presença dos produtos americanos, né, ela vai ser bastante difundida aí no Brasil. Então, os comerciais de TV, eles vão ficando cada vez mais dominados, aí, principalmente na virada dos anos 80 para os 90, que é quando começa mesmo a abertura da economia no Brasil, começa uma amplitude de comerciais de produtos americanos, né? Então, os refrigerantes, os fast foods, então isso vai aumentando. A questão das marcas de roupa também vai ficando cada vez mais popularizada essa questão também. Então, a indústria cultural, pessoal, ela vai se difundindo aí à medida que os meios de comunicação vão avançando a essa difusão também. Dessa forma, pessoal, os meios de comunicação tiveram uma grande atuação aí na questão da difusão da indústria cultural no Brasil. Por enquanto é isso aqui. Na aula que vem a gente continua. Muito obrigado e até a próxima.